bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Boa noite, queridos. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com o Emilson e os demais pastores dessa igreja. Eu tive o privilégio de estar aqui no dia que inaugurou, né? Fui convidado a estar aqui. O Emilson já é um companheiro de estrada aí ao longo da nossa jornada. Nos conhecemos fora da igreja, comercialmente, né? E quando ele falou a origem, na época ainda Alcântara, eu falei, rapaz, a primeira igreja que eu entrei de Nova Vida foi a Nova Vida de Alcântara, né? E ali eu tive uma mensagem, até com pesar que eu falo agora, porque o nosso amigo, o grande amigo, pastor Camp, foi o primeiro pastor que ministrou a primeira mensagem que eu ouvi de Nova Vida, num dia de batismo de jovem. E eu gostei tanto, irmãos, que eu fui para um culto das 5 da tarde, saí 11 horas da noite daquela igreja. Né? Ficamos ali, e a partir daqueles dias eu disse, é essa igreja que eu vou, é essa denominação que eu vou pertencer agora, né? E de lá para cá Deus tem nos abençoado, a nossa caminhada, como o pastor Emilson falou aqui, ele me conheceu, já estava em Estrela do Norte, o bispo Ademir esteve aqui de manhã, então estou com uma responsabilidade muito grande sobre os ombros, né? Quando o mestre vem, o discípulo vem depois, o negócio fica meio apertado, né? Mas tenho a honra de ter o bispo Ademir como meu pastor, meu tutor, alguém que me ajuda, me auxilia, né? Eu posso dizer que no meio dos pastores eu tenho o bispo Ademir como um pai, uma pessoa que, quando eu preciso, eu recorro a ele. Então, isso é muito importante para nós, como pastores, não andarmos sozinhos. E para mim é um privilégio estar aqui no 11º aniversário dessa igreja, vendo o progresso, a evolução, né? Porque isso é muito importante. Eu vou falar justamente um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre renovação. É isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu me chamo Levi, estou ali nesse momento, meninas, não fiquem com raiva, mas a mulher mais bonita desse ambiente está sentada aqui na frente, né? Então vocês não fiquem assim, né? Eu não vou usar esse termo raiva, que é uma coisa, mas não fique triste, tá bom? Então, essa mulher linda é casada comigo, me deu a honra, né, de se casar comigo. Ela se chama Elisângela, sou pai da Priscila e da Camila. Tenho 2 filhas já adultas, né, formadas, uma já está casada, e nós estávamos aqui babando a apresentação, porque nós estamos esperando o nosso netinho chegar, ainda não é a hora, mas a gente está aí. Quando que a gente vai ter essa oportunidade, né? Estamos sonhando com isso. E, pela misericórdia de Deus, estou ali no bairro Boa Vista. A nossa igreja vai fazer esse ano 14 anos, em setembro, né? Também uma igreja adolescente, crescendo, evoluindo, como vocês aqui. Tá certo? Então, eu queria convidar você a estar de pé, para fazermos a leitura da palavra. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 2, capítulo 12, versículo 2. Amém. Já está aqui, então a gente já pode ganhar tempo. O pastor Emilson falou para mim que até às 19h30, mas se eu quisesse, posso ir até às 10. Então, tranquilo, brincadeira. Ele falou não, mas só falou até 19h30. Mas estamos juntos. Vamos lá. Diz assim o texto: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme
pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de quem, igreja? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia em nos dar o privilégio de estarmos aqui celebrando esse tempo, Senhor, esse aniversário dessa igreja que está crescendo, está evoluindo, está produzindo, e nós já podemos ver os seus frutos, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos dando agora a capacidade de compreender aquilo que deseja nos ensinar através da Tua palavra. Quanto a mim, me coloco na total dependência do Teu Espírito Santo, para que possa usar os meus lábios e a minha mente, e assim todos nós sermos abençoados por Ti nesta noite, através da Tua palavra. Pai, é o que eu te peço, já te agradeço, e faço isso no nome santo de Jesus Cristo, que a igreja do Senhor possa dizer. Pode se sentar, querido, sente-se, por favor. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai falar da importância da renovação espiritual em nossas vidas. Ele vai afirmar que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, e depois ele vai dizer o seguinte: a nossa mente, ela precisa ser transformada por Cristo. Para quê? Para que nós possamos, de fato, experimentar a boa e agradável vontade de Deus. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é isso, né? Por que que nós temos que ter a nossa mente transformada? Por que essa transformação é tão importante? Essa transformação, irmãos, ela é tão importante na fase pessoal, como nós, como pessoa, como também no coletivo, né? Como igreja que somos, a evolução, a transformação, ela é necessária. E todo ser que vive, ele vai se evoluindo, ele vai se transformando dia após dia. Só o ser morto que não se transforma, acabou. Mas a igreja é uma igreja viva, amém? Temos uma igreja viva aqui. Você pode glorificar o Senhor por isso. Você pode dar um glória a Deus bem alto. Agora o sangue assembleano diz assim: aquele para estremecer o inferno. Glória a Deus! Irmãos, é um glória a Deus, porque essa igreja está viva. E a prova disso é que ela está completando 11 anos, né? Então, eu digo para você que ela não só está viva, mas ela está pulsando vida. Porque 11 anos, irmãos, coloca o seu ouvido no coração de uma criança de 11 anos. O que acontece? Você vai escutar aquele negócio, ó, tum, 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 tum. Coloca o teu ouvido no coração de uma pessoa de 80 anos. Tum, 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 tum. O ritmo é mais lento. Por quê? Nós sabemos que quem está no 80 está mais perto do céu. Não é isso? Quem está com os seus 11 está mais perto de viver aí uma vida, né, para frente. Então essa igreja tem muito a evoluir, tem muito a crescer, muitas coisas vão acontecer nesse lugar. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter o quê? A nossa mente renovada por Cristo. Diga para o irmão do lado. Eu sou meio chato com isso, tá, irmãos? Depois o pastor Emilson resolve aí com vocês. Ele me trouxe aqui. Então diga para o irmão do lado: irmão, a sua mente precisa ser renovada. Por quem? Pelo pastor Emilson? Não. Não. Pelo pastor João? Não. Pelo pastor Levi? Não. Por Cristo. Pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer você caminhar e desfrutar da boa e agradável vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos entender o que nós acabamos de declarar, né? Nós vamos ver sobre a importância da renovação e desse processo que se inicia no dia que você tomou a decisão de seguir Jesus. Esse processo de renovação acontece na nossa mente no dia em que nós dizemos sim para Jesus. Quantos já disseram sim para Jesus aqui? Se você disse sim para Jesus, você vai lembrar daquele dia, noite ou tarde, que você tomou essa decisão. Uma coisa que acontece naturalmente, quando nós dizemos sim para Jesus, quando nós saímos pelas portas da onde nós estávamos e tomamos essa decisão, a primeira coisa que vem na nossa mente: eu não posso mais ser como eu era antes.
eu não posso mais fazer algumas coisas, porque isso não agrada a Deus. Então o processo se iniciou. O processo de transformação começou nesse momento. No momento em que você disse sim para Deus. Porque você assume uma responsabilidade. E a renovação, ela não é só algo que precisa acontecer. Ela é uma necessidade. Como assim, pastor? Vamos comigo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, vou ler de novo. Porque, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Então, queridos, é uma necessidade. Nós só conseguimos estar em Cristo se nós tivermos a nossa mente transformada. Se houver uma transformação, aí nós vamos nos tornar o quê? Uma nova criatura. Né? O nosso status muda. Até esse nome criatura vai cair por terra, porque nós passamos agora a ser filhos de Deus. O nosso status vai mudando. Conforme a nossa mente é transformada, nós vamos mudando a nossa identidade. De criatura para filhos de Deus. Para aqueles que vão herdar, que foram eleitos a morar no céu. Amém? Nós temos eleitos aqui que vão morar no céu hoje. Você pode dar um glória a Deus. Esse amém aí foi para o time que perdeu, irmãos. Vamos dar um amém bem forte para o Senhor, né? Isso aí, esse é amém de vencedor, né? Amém de campeão. Aquele timezinho vermelho e preto, né? Ninguém gosta dele, mas tudo bem. Brincadeira, irmãos. Só para descontrair você. Mas é importante você pensar que o processo já está acontecendo na sua vida, e esse processo, ele não é algo que você pode dizer assim, não vou seguir. Não, ele é uma necessidade. Ele é necessário. Por quê, pastor? Vamos lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 16. 1ª Epístola de João, capítulo 2. Desculpa, eu ainda sou um pastor que prega usando a Bíblia, tá bom, queridos? Então, eu não gosto de ficar só nas minhas palavras. Então, vamos confirmar aquilo que eu estou falando contigo nessa noite. 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está? O amor do Pai não está? Porque tudo o que há no mundo é o quê, irmãos? Você está aí com o texto, me ajuda aí. Tudo que há no mundo há concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e isso não vem da onde? Do mundo. Então, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos num processo de transformação da nossa mente. Mas nós não fomos direto para o céu. Nós ainda estamos nesse mundo. E por isso, nós temos que combater a pressão que esse mundo, e quando eu falo de mundo, eu não falo da terra, da natureza. Eu estou falando da pressão social que o mundo impõe sobre nós. Eu estou falando de você ser hoje uma coisa muito falada, politicamente correta. Você passa por isso. Mas só que em alguns momentos esse politicamente correto não vai encaixar na nossa fé, naquilo que a palavra diz. E é nesse momento que o conflito vai existir. É nesse momento que a igreja que tem a sua mente renovada, ela precisa entender de que lado ela está, para ela poder continuar seguindo em frente. É nesse momento que a gente faz aquela pergunta, como resistir às tentações? Como buscar a renovação em Cristo todos os dias? Porque todos os dias a nossa mente precisa ser renovada. Porque todos os dias nós estamos nascendo nesse mundo. Nós morremos ontem, nascemos hoje.
O dormir é uma decisão, mas o acordar é um milagre de Deus. Você entende isso? Você pode dormir, você pode tomar a decisão, vou me deitar agora, mas você não sabe se você vai se levantar. Então, querido, quando você se levanta, você tem que dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me permitiu viver mais um dia na face dessa terra. O dormir é uma decisão nossa, mas o levantar é uma decisão de Deus na nossa vida. Aplauda o Senhor por isso, gente. Talvez você ainda não havia dado conta dessa situação, né? Muitos daqueles que hoje dormem no Senhor vão acordar na glória. Pois a palavra do Senhor diz que quando as trombetas soarem, quais serão os primeiros a subir? Aqueles que descansam no Senhor. Não é isso? Eles serão. Então a pessoa que dormiu, ela entrou para a eternidade. Ela não sabe. Se você pegar uma pessoa em coma, a pessoa ficou 6 meses dormindo, ela volta. A última lembrança que ela tem foi de 6 meses atrás. Tudo o que aconteceu, apagou. Ela não tem noção. Então, querido, por isso que eu digo, nós precisamos ter a nossa mente renovada, nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos entender essa pergunta que diz como resistir às tentações e buscar a renovação em nossa mente, uma renovação não humana, mas do céu, uma renovação que vem do Espírito Santo de Deus. Como fazer isso? Como entender esse processo? A resposta, irmãos, está simples. A resposta para a nossa pergunta está no texto introdutório, que diz que não devemos nos conformar com esse mundo. Pastor, o que o senhor está dizendo quando não devemos nos conformar com esse mundo? Irmãos, nós não podemos lutar contra aquilo que já está estabelecido, mas nós podemos não aceitar como algo natural. Você entende isso? Como assim, pastor? Sim. Muita gente, uma boa parte hoje das pessoas que se declaram para Cristo, elas estão desistindo de lutar, desanimaram, não oram mais pela libertação, pela cura, pela transformação dos seus parentes, das pessoas amigas, porque elas entenderam que aquilo é normal. E eu digo para você, eu sou um aprendiz de psicólogo, estou estudando ainda. Não existe normal. Existe o funcional. Funciona, mas normal não é. Você entende? Existe o funcional. Normal não. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para você, querido, que tem muita coisa que nós sabemos que é contra a palavra de Deus e está acontecendo do nosso lado. E nós abrimos mão do direito que nos foi dado e poder que nos foi concedido de ser um intercessor. O que é um intercessor? É orar. Orar para que aquela pessoa que está sendo influenciada pelaquilo que ela está fazendo de errado, ela seja liberta. E lembrando que a nossa luta não é contra a carne, então você não precisa nem se direcionar àquela pessoa, você só precisa ter um lugar, um quarto secreto, um espaço secreto, para você dizer, Senhor, eu não aceito isso na vida do meu amigo, eu não aceito isso na vida da minha filha, eu não aceito isso na vida do meu esposo, eu não aceito isso na vida da minha vizinha. Usar o poder que Deus já concedeu a você como igreja. Quando nós temos a nossa mente transformada, nós entendemos isso. É por isso que aqueles homens que chegaram à porta, vou usar o nome igreja, com as suas mentes transformadas, aqueles mesmos homens que num primeiro momento fugiram quando Jesus foi preso, e ali na porta havia um homem mendigando, e eles disseram para aquele homem, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta. Sabe, nós estamos esquecendo isso. A nossa mente está ficando atrofiada, porque nós estamos esquecendo de renová-la todos os dias. E como que essa renovação se dá, pastor? Eu quero essa receita.
É simples, irmãos. A receita, ela está na própria palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo 4, versículos 5 ao 7. A renovação da mente é onde o processo da transformação inicia, irmãos. O apóstolo vai falar aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, o seguinte: seja a vossa moderação conhecida de todos os... Vocês estão comigo, igreja? O rapaz está colocando, a mídia está colocando o texto lá. Então vamos lá. Seja a vossa moderação conhecida de todos os... Por quê? Deus está perto de mim. Deus está perto de você. E tudo que Ele espera de mim e você é uma mente transformada e um comportamento diferenciado. Amém? Aí ele vai trazer aqui, o versículo 6, algo muito interessante. Não andeis ansiosos por coisa... Há mais de 2000 anos, esse já era um problema da igreja. Ansiedade. Hoje, está dando muito lucro, principalmente para onde eu estou me formando. Né? Tratar a ansiedade. Mas nós, como crentes, irmãos, a nossa mente ela tem que ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. Essa ansiedade que está em todos nós, ela é natural, ela só nos atrapalha quando ela começa a subir o nível. É natural que você tenha ansiedade em alguma coisa. Ela só começa a atrapalhar a sua vida quando ela sobe o nível. Mas, a palavra de Deus está dizendo, não andeis ansiosos por coisa... Não temos que nos preocupar. Podemos comentar, mas não podemos deixar que aquilo nos atrapalhe. Por quê? Porque se aquilo começar a dominar a sua vida, você para de avançar. Você fica estagnado. Então, como igreja, tem muitas pessoas que não querem respeitar o processo. Você aceitou Jesus, você tem que fazer curso novo convertido, você vai ser batizado. Você, se tem aí um chamado para um ministério, você vai ter que passar pelos processos. Sabe o que acontece quando você quer adiantar o processo? Na maioria das vezes, você vai fracassar. E sabe o que acontece quando alguém ajuda você a antecipar o processo? Essa pessoa, ela está atrapalhando você ao invés de ajudar. Porque o processo ele tem que acontecer de forma natural, da forma que Deus projetou. E quando a gente recebe, irmãos, um chamado, é natural que a gente queira exercer esse chamado de imediato. Mas vamos olhar para a Bíblia. Davi foi ungido rei. Ele passou a ser rei de imediato, sim ou não? Houve um processo, sim ou não? Querido, se você tem um chamado para alguma área nessa igreja, deixe o processo acontecer naturalmente. Para de correr atrás, para de pedir a A ou B. Seja um servo. Deixe a sua mente ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a promessa vai se cumprir, o seu chamado, o seu tempo vai acontecer naturalmente. Porque Deus já criou uma linha, traçou aquela vitória para a tua vida. E a ansiedade é algo que atrapalha a nossa evolução, atrapalha a nossa transformação de mente. A sua mente não consegue ser transformada porque você está bloqueando com a ansiedade que está dominando o teu coração. E aí você ainda começa a interferir pedindo pessoas para te ajudarem. Ou seja, você amplia o problema. Um exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Você vê um casulo de uma largata que está num processo, na metamorfose, se transformando em borboleta. E você, um dado dia, você olha para aquele casulo e ali você vê ele se mexer. Ele ficou muito tempo ali parado.
Mas naquela manhã você olha e ele começa a se mexer. Ele está se mexendo, se mexendo, se mexendo, e você olha assim, você vê assim a sombra daquelas asas, e você diz assim, tadinha, a borboleta quer sair, ela quer sair. Aí você, num ato de misericórdia, o que você faz? Você pega uma pincezinha e vai lá e pum, dá um talhozinho pequenininho. Aí a borboleta vai, bota as asinhas para fora, você, caramba, ajudei a borboleta a nascer, que asas lindas, que asas maravilhosas. E a borboleta vai se desvencilhar, e vai botar as asonas para fora, vai botar tudo para fora, está ali bonita, e de repente ela vai dar um salto para o voo. Só que ela não vai conseguir voar por muito tempo. Sabe por quê? Porque as suas asas ainda não têm a resistência necessária. E por que não tem? Porque você interferiu no processo. Porque se as asas, aquele embate que ela tem ali para quebrar aquele casulo, é justamente o momento em que ela está fortalecendo as suas asas, para que ela possa fugir dos predadores que ela vai ter que encarar depois. Você entende isso? Então, querido, Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para trazer isso para você, para que você tenha sua mente transformada nesse 11º aniversário, e você entender que você é parte dessa igreja, desse corpo, e você está num processo, e essa igreja está viva, ela está evoluindo, ela está crescendo, ela vai precisar de você, mas você não pode antecipar isso. É no tempo de Deus, é debaixo da vontade de Deus, que esse processo vai se realizar. E eu tenho certeza que você vai ser uma bênção. Que o pastor Emilson vai chegar e vai contar, não, nossa igreja está assim, assado. Eu falo, glória a Deus. Porque nós vibramos com alegria, nós vibramos com as conquistas. Mas não atrapalhe o processo. E você, quando alguém te pedir, e você ficar cheio de compaixão, entenda, existe um processo. E quando nós interferimos nesse processo, irmãos, as coisas começam a dar erradas. Lembra de Sara? Lembra de Sara? Deus fez uma promessa, Sara quis interferir no processo. E nós estamos aí vendo 2 nações brigando até hoje. Então, querido, não interfira no processo. Deixa acontecer. Versículo 7 vai dizer assim, olha. E a paz... Onde tem um relógio aqui para me direcionar? Ah lá. Tenho 15 minutos. 25? O processo. Versículo 7 diz assim, e a paz de Deus, que excede todo... Versículo 7... de Filipenses, capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Irmãos, a paz vem de quem? De Deus. E ela excede o entendimento de quem? Dessa sociedade. Só quem tem a mente transformada, ela é capaz de entender o processo espiritual na vida de alguém. Porque senão nós vamos interferir. E nós não podemos interferir. Nós precisamos orar e colocar diante do Senhor. Pois afinal nós temos um Deus que provê, não é isso? Não foi isso que Abraão disse para o seu filho? Pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo ali os preparativos, mas cadê o... que Abraão falou para o seu filho? Deus proverá. Você acredita que Deus pode prover na sua vida? Você acredita que Deus pode prover na vida do seu irmão? Então, queridos, é isso. Isso o mundo não entende. Por que eles não entendem? Porque isso vem de Deus. É fé. Você entende isso? É a paz que Deus traz no nosso coração pela fé que nós exercemos nele. A confiança que nós temos no agir de Deus na nossa vida.
É relacionamento, irmãos. É por isso que Davi vai falar no Salmo 51, versículo 10. Ele vai pedir a Deus um coração puro e um espírito inabalável. Você entende isso? Só consegue pedir isso quem tem um relacionamento com Deus, quem tem intimidade, quem reconhece quem somos e quem Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos entender isso. É por isso que Davi ele vai falar isso. Ele vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Senhor, uma personalidade capaz de ter discernimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim para a minha vida. Quando Davi está falando de um coração puro, ele está falando de discernimento, de escolha. Um espírito inabalável, algo que eu não venha me corromper. Você entende isso? Nós como igreja, irmãos, nós estamos nesse processo evolutivo. Nós estamos evoluindo dia após dia. O tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Alguns anos atrás, por exemplo, eu estar com essa vestimenta aqui, não aconteceria nunca. Se não fosse gravata, era colarinho. Mas a mente evoluiu e nós entendemos que não é a roupa que vai fazer a diferença, mas aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia. E eu glorifico ao Senhor por isso. Afinal de contas, nós estamos num país tropical, o calor é grande. Eu não estou sentindo frio não, pastor, estou adorando isso aqui. Maravilha, maravilha, né? Essas máquinas todas aí. E para quem tem frio, irmão, traga um casaquinho. Mas para quem tem calor, não dá jeito, né? Vai ficar nu, não é verdade? Eu falo isso às vezes, né? Mas eu já fui pregar em templos que tinha muito mal um ventilador. E eu de terno, gravata e colete, porque naquela época a gente ainda tinha que usar o colete de dentro, com a gravata presa. Né? Eu não era pastor nessa ocasião, mas ainda já ministrava a palavra. Né? Era difícil, mas a igreja, a mente foi transformada e o homem começou a entender que Deus, Ele não está preso a coisas, Ele está preso a você e aquilo que você vive com Ele. Como você se relaciona com Ele. Porque quem se relaciona com Deus, irmãos, conhece a vontade de Deus. Você entende isso? Quem se relaciona com Deus, conhece a vontade de Deus e sabe o que é importante para Deus. Então você não vai ficar preso a tradições, a coisas pequenas, mas você vai ficar preso a obedecer a Deus, a observar os princípios dados por Ele, para que a gente possa seguir em frente. Porque, uma vez que você seguir esses princípios, uma igreja plantada em qualquer lugar, irmãos, e ela vai chegar à sua maturidade. Quando ela chega à sua maturidade, ela começa a gerar frutos. Uma igreja que tem a sua vida transformada, ela gera frutos. Você entende isso? Esses frutos são visíveis à sociedade. Né? Para quem não sabe, os frutos do Espírito Santo, o apóstolo Paulo ele faz uma lista aqui de alguns deles. Capítulo 5. Versículo 22, 23, vai nos revelar essa lista. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, está aí? Aí está como alegria, vou usar a tradução de vocês. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e... Viu? Por que esses frutos aparecem? Para que o nome do Senhor seja exaltado através da nossa vida. Por quê? Porque nós como igreja, irmãos, nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Você entende isso? Nós como igreja fomos chamados para que as pessoas que ainda não têm a sua mente transformada possam compartilhar, possam ver esses frutos em nós e entender que precisam de Deus.
Sabe, todo lugar que uma igreja é plantada, ela tem que fazer a diferença. Eu hoje falava na minha igreja lá, um testemunho que eu ouvi de um vizinho. Aonde nós estamos hoje, é uma rua principal e ali acontecia muitos assaltos. E esse vizinho chegou para mim: pastor, a sua igreja aqui é uma bênção para nós. Por quê? Desde que a igreja chegou aqui, os assaltos aqui acabaram. Sabe, esses vizinhos da direita, da esquerda, de trás, da frente, eles têm que entender que Deus está nesse lugar. E Ele vai entender através da sua vida. Como, pastor? Quando você começa a frutificar. Individualmente e coletivamente. Abraçar os projetos sociais levantados aqui pelos pastores. Trabalhar em prol dessas vidas. Evangelizar essas vidas. Trazendo a palavra de Deus, trazendo oportunidade para essas pessoas. Porque é essa a vontade de Deus. Já estou terminando. Abra comigo Mateus capítulo 5. Tenho 5 minutos para concluir. Mateus capítulo 5, versículo 11 em diante diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirão, e mentindo disserem mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso... Aonde? Então, querido, não espere recompensa nessa terra pelo aquilo que você vai fazer. Pois o vosso galardão está onde? Está onde? Só aqueles que vão morar no céu aplaudam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque vós sois sal da terra, vós sois a luz desse mundo. Então, querido, nós fomos chamados para trazer sabor a essa terra. Nós fomos chamados como igreja. Essa igreja, ela tem cumprido a missão dela, 11 anos, trazendo sabor a esse bairro do Coelho. 11 anos, trazendo a luz do Espírito Santo, a luz de Deus sobre esse bairro do Coelho. E vocês vão continuar perseverando, porque a nossa luta ainda não terminou. Ela só vai terminar no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E aí juntos subiremos, mas enquanto estamos aqui, enquanto somos igreja de Cristo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que passar por esse processo de transformação da nossa mente. Para quê? Para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Para que quando as pessoas passarem por aqui, elas possam reconhecer a presença de Deus nesse lugar. E como que elas vão reconhecer isso? Através da sua vida. Através do que você está fazendo. Pois os frutos do Espírito Santo estarão em você. Então, querido, aonde estiver uma igreja plantada, ela precisa ter um agente de mudança. E esse agente de mudança é o Espírito Santo de Deus. E ela, nesse processo de transformação e de renovação, ela vai mudando todas as circunstâncias que estão à sua volta. Tudo vai se fazendo novo. É necessário para mim e para você nascer de novo todos os dias. É por isso que Deus faz esse processo com a gente. Nós escolhemos dormir e Deus escolhe nos ressuscitar e dizer: o tempo seu ainda não acabou. É tempo de lutar. É tempo de vencer. É tempo de anunciar que Jesus está voltando. E Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Você pode glorificar o Senhor. Você pode dar um glória a Deus. Um aleluia. Porque o Senhor está vindo buscar a igreja dEle. Aqueles que têm sido sal para essa terra. Que têm sido luz para esse mundo. E que têm a sua mente transformada dia após dia pelo Espírito Santo de Deus. Vivendo em harmonia. Eu quero encerrar fazendo uma oração, se o pastor Emilson permitir. Eu convidaria você a estar de pé. Eu não vou convidar você a vir aqui à frente, mas convidaria você a estar de pé. Querido Deus, amado Pai,
Muito obrigado, Senhor, por essa palavra ministrada ao nosso coração. E que aquilo que faltou a mim em palavras, Senhor, o Teu Espírito Santo possa completar no coração dos Teus filhos. Que esses anos, Senhor, esses 11 anos que essa igreja está completando, seja só, Senhor, uma parte daquilo que o Senhor tem ainda a fazer nesse lugar, através da vida dos Teus filhos. Porque aqui tem homens, mulheres, jovens, crianças, que vão frutificar, que vão, Senhor, fazer com que o Teu nome seja exaltado nesse lugar. E para isso, eu te peço, conceda a eles alegria, paz, gozo, longanimidade, Senhor. Deus, conceda a esse povo a Tua bênção. Os líderes, Senhor, o pastor Emilson, seus auxiliares, dê a eles a intrepidez, a sabedoria, Senhor, para que essa igreja possa avançar muitos e muitos anos. E que, Senhor, nós possamos celebrar com almas sendo conquistadas, Senhor. Pois esse é o propósito da Tua igreja nessa terra. Pescar almas para estar contigo. Abençoa, Senhor, esta casa. Abençoa, Senhor, a vida desta igreja. Dê a eles prosperidade, Senhor, para que haja muito, muito, muito avanço, Senhor. E que esse processo, Senhor, só possa terminar no dia que o Senhor soar as trombetas no céu e nós possamos subir contigo. Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. E o faço no nome santo de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Pastor Emílio. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Te adoramos, Senhor. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu.
estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui. Declare isso, igreja, de todo o teu coração. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Faz em nós, Senhor, o teu querer.